Meus amigos, mais uma vez aqui estamos com o programa Shalom Aleichem. Com muita satisfação, eu quero hoje apresentar para vocês nosso amigo, meu amigo Coronel Marinaldo, que tive o prazer de conhecer ali durante os seus últimos meses, quando estava prestes a se não deixar o bombeiro, mas simplesmente ir para a reserva para continuar fazendo a obra de Deus. Estou falando de uma pessoa que é cheia de Deus, muito abençoado, meu amigo, que acaba de vir para estar conosco aqui e trazer um recado de Deus para você. É o meu amigo Coronel Marinaldo. Um prazer muito grande recebê-lo aqui. Amém. Obrigado por ter atendido o nosso convite. É um prazer, pastor Aquim. A gente fica muito feliz de poder compartilhar um pouco do que Deus tem feito por nós, né? E o que nós temos aprendido, quanto é bom fazer a vontade do Senhor. Muito bem. Já tem várias oportunidades de estar conversando contigo e sei que você teve experiências profundas com Deus, tanto na vida espiritual quanto também na sua caminhada como ser humano, aquelas oportunidades que tivemos para conversar, principalmente lá no nosso culto, né? Que Isso. Acontece todos os meses no Auditório JK ali na cidade administrativa, que eu quero aqui de público agradecer sempre o seu apoio ali. Mas, meu amigo, eu convidei aqui para que você venha dizer ao nosso povo como foi que você se encontrou com o Senhor Jesus, ou como foi que Jesus te achou. Isso é muito importante para mim e para este povo. Graças a Deus, eu basicamente nasci num lar cristão, num lar evangélico, então devo muito aos meus pais colocarem no caminho, né, do Senhor, estar sempre indo na igreja. Foi na minha adolescência que eu me converti e posteriormente me batizei na então terceira igreja batista de Belo Horizonte, ali do pastor Aquiles, hoje falecido, e o pastor João Leão, que está ali direcionando. Sim, hoje pastor ainda. João Leão, boa lembrança, o pastor João Leão Isso. Era o reitor do STEB, Seminário Teológico Evangélico do Brasil. Quando eu fiz o meu curso de bacharel em teologia no STEB. Então tem lembranças maravilhosas com aquele homem santo de Deus. Está lá na terceira igreja? Ainda está na terceira igreja batista. Grande homem de Deus. Isso. E o fato de eu estar aqui hoje, só o fato de eu estar vivo aqui hoje, eu tenho visto na minha vida que Deus tem um propósito na minha vida, assim como tem na vida de cada um. Porque só o fato de eu estar aqui é a obediência de uma serva de Deus, que é minha mãe. Porque eu me lembro quando eu formei aspirante na Polícia Militar ainda, formei nos quadros da Polícia Militar, depois me tornei Corpo de Bombeiros no ano seguinte. Mas quando eu era aspirante no município de Uberlândia, eu tive um acidente de viatura durante a madrugada, eu estava dormi na viatura e o motorista acabou dormindo também na BR. E ali nós tivemos um acidente, a viatura desceu barranco abaixo, 5 horas da manhã, e é uma gritaria, um desespero. Isso era novembro, e sendo que em outubro eu tinha perdido um colega aspirante. Então, naquele acidente a única coisa que passava na minha cabeça, eu sou o próximo, vou morrer. Mas estamos vivos. Mas por que eu me lembro disso? Porque minha mãe, naquela madrugada, que já era uma pessoa de obediência a Deus, e muitas madrugadas Deus chamava ela para orar. Nesse dia Deus falou, ore pelo seu filho. Coronel, me permita o seguinte, quando o senhor converteu, adolescente, sua mãe já era crente já há algum tempo, ou ela também se converteu no mesmo tempo? Não, meus pais já eram cristãos, né? Inicialmente ia na igreja do Evangelho Quadrangular, depois passou para a terceira igreja batista. Okay. E na adolescência é que o irmão teve uma experiência com Deus. Isso, toda uma base, né, na escola dominical, maravilhosa. Por que eu estou perguntando isso? Porque é muito interessante que os pais se importem com seus filhos. Acho que é uma necessidade urgente que os pais na igreja importem levar seus filhos, estar com seus filhos na igreja, porque essa mensagem que o pai passa
depois é a semente que vai nascer, como nasceu na sua vida na adolescência. A gente vê que os filhos, eles imitam os pais. Alguns pais demoram a ver isso, mas é uma verdade, os filhos querem ser como os pais. E o fato dos pais levarem os filhos à igreja quando criança, isso vai ficar inculcado na cabeça dele para sempre. Hoje, com 46 anos, eu dou graças a Deus pela escola dominical. Eu tinha prazer, eu tinha alegria de estar na escola dominical, que faz uma base cristã muito grande para a gente. Deixa eu lhe fazer a seguinte pergunta. Bombeiro. Porque é um coronel está na reserva e serviu mais de 30 anos? 30, foram 30 anos. Completei 30 anos agora em janeiro. 30 anos agora em janeiro. Ano. E como é que foi a sua entrada no bombeiro? O que você diria hoje para os bombeiros, para quem está entrando, para quem almeja? Porque isso é muito importante. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, mas também para ensinar as pessoas a viverem aqui, na terra, agora. Isso é muito importante, que demos esse direcionamento às pessoas. Está cheio de jovens agora, vendo o coronel, coronel, tão jovens, já está na reserva. Meu Deus, eu quero pertencer ao bombeiro. Fale da sua caminhada desde o início no bombeiro. Bom, no Corpo de Bombeiros, eu pude entrar no Corpo de Bombeiros no ano de 93. Quando eu entrei para a Polícia Militar, foi no ano de 88, meu desejo era salvar vidas. Meu desejo era salvar vidas, mas veja bem, eu entrei novo, 16 anos. Então eu passei 5 anos de formação de oficial e, na verdade, essa formação de oficial ajuda também a questão do caráter. Mas como já era cristão, isso ajudou também a formar o caráter do homem, né, do ser humano. Mas quando eu formei após 5 anos, eu não pude ir para o Corpo de Bombeiros, porque era uma turma apenas de 26 mineiros. E a Polícia Militar, na época, não permitiu. Então eu fui para o bombeiro no ano seguinte, em 1993, fazer o curso de bombeiro oficial, mais um ano. E ali nós tivemos formados bombeiro em 93, onde eu pude servir mais de 1/3 da minha carreira no interior, nos municípios de Teófilo Otoni e Governador Valadares, onde aí completei quase 12 anos no interior trabalhando como bombeiro. Tem alguma experiência, algum acontecimento que marcou a sua vida durante esse trabalho? Olha, marcou logo no início como tenente, onde nós tivemos um combate incêndio florestal na cidade de Jequitinhonha e ao mesmo tempo Almenara, que é no Vale do Jequitinhonha. Eu já tinha mandado uma guarnição de bombeiro, tinha uma guarnição de policiais florestais que trabalhavam juntamente com a gente na época, e eles já tinham passado em torno de 7 a 8 dias e precisaram do reforço deste então comandante. E aí eu fui com mais 3 militares, e ali depois de uns 8 dias combatendo, eu apelei para o Senhor. Falei, Deus, eu não estou aguentando mais, já que 8 dias, a minha tropa já 14 dias combatendo incêndio florestal, que é uma atividade desgastante fisicamente. E aí, olha a circunstância que o Senhor pôde me colocar para isso acontecer. Todos os bombeiros e policiais estavam dormindo no mesmo lugar. E quando eu cheguei posteriormente, eles reservaram uma sala para mim no departamento de estrada de rodagem. E em princípio eu não quis ficar lá sozinho, eu tentei chamar algum sargento, soldado para ir para comigo e eles ficaram, não vou ficar aí com o comandante, com o tenente. E eu olhava aqueles colchões um do lado do outro, a gente já estava acostumado com isso, mas esse dia eu resolvi ficar no DR sozinho. E aí lá na frente eu fui entender por quê. Porque um dia pela manhã, que eu vi que o incêndio não tinha sido extinguido, eu orei e falei, Deus, eu sei o Deus que eu creio, eu vou orar, o Senhor vai mandar chuva, eu não estou aguentando mais combater. Eu estava com mais 3 militares, um deles era cristão. Falei com ele, você sabe, Azevedo, o Deus que eu estou falando vai mandar chuva. Pastor, nós ficamos o dia inteiro sem fazer nada, eu não permiti. E aí eu voltei para aquele quarto sozinho no DR e passei a manhã orando e exerci a minha fé. Falei, Deus, eu não vou mais combater esse incêndio porque o Senhor vai mandar chuva. E no final do dia, 18 horas, a gente tomando refrigerante em frente ao Rebordosa, onde é o rio Jequitinhonha, a entrada da balsa,
aquela nuvem negra, pretinha, veio chegando. Deus me deu o prazer de ver aquela nuvem vindo devagarinho, ficando escuro aos meus olhos, ao ponto de eu não ver o rio Jequitinhonha. E eu me lembro que a Almenara estava com fogo também, com uma parte da minha equipe. E ali mesmo, naquele local, eu orei ao Senhor: Deus, eu preciso da bênção completa. Essa mesma chuva que está chegando aqui tem que apagar em Almenara. E Deus assim nos atendeu. E o bombeiro pôde ligar de manhã: posso ir embora, tenente, acabou tudo aqui, a chuva apagou tudo. E até hoje eu fico muito feliz de lembrar o seguinte: a minha alegria foi mais completa ainda quando alguém do Jequitinhonha falou comigo: ô bombeiro, tem 2 anos que não chove no Jequitinhonha, 2 anos. Aí a minha fé cresceu mais ainda. Eu falei: glória a Deus. Deus estava comigo, Deus honrou a nossa fé naquele momento. Bendito seja o nome do Deus que nós servimos. E assim tem sido. Então nós vemos que Elias orou, Deus não deixou chover, só vai chover a hora que eu falar. Depois orou, depois de 3 anos e meio. Isso. Que experiência maravilhosa. Foi maravilhoso, pastor. Eu gostaria que a gente tivesse aqui 1 hora para a gente conversar, porque vejo que não tem muita coisa para dizer. Mas o tempo é o tempo, né, gente? Então eu quero, finalizando, gostaria que o senhor olhasse para aquela cama e dissesse a todas as pessoas, principalmente os jovens, o que precisamos fazer para ter isso que o senhor tem. Olha, eu quero te desafiar a crer no Senhor Jesus. Não importa as circunstâncias, todas as circunstâncias na minha vida em que eu passei, em que às vezes eu tampei meus ouvidos para Deus pensando que eu sabia o que era melhor para mim, eu me enganei. Quando eu abri meu coração e orei de joelhos: Senhor, eu sei que o que o Senhor tem para mim é melhor, que assim o Senhor prometeu na Tua palavra. As coisas mudaram na minha vida, eu pude estar em lugar de honra. Eu não sou coronel hoje por meus próprios méritos apenas, é por local de honra, por eu ter obedecido e compreendido que a vontade de Deus é melhor. Então a você, amigo, amiga, irmão, creia que a vontade de Deus é melhor. É só abrir o seu coração e pedir e crer. Muito obrigado, coronel. Volte, porque suas palavras são muito abençoadas. Eu que agradeço. Amém. Amém. A gente não sai daí. Eu vou voltar com uma palavra poderosa de Deus para o seu coração. Até já. Graça e paz, voltei para trazer a palavra poderosa de Deus para o seu coração. Porque este programa, Shalom Aleichem, tem o propósito de levar você a conhecer este livro. No Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, lemos: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Yeshua, o Mashiach, Jesus, o Cristo. Ele olhou para aqueles homens que estavam ao seu redor e disse: vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. De fato, esse texto não é uma ordem para examinar as Escrituras. Em outro lugar, o nosso Senhor deu esta ordem. Aqui, ele está dizendo para os judeus que os cercavam. Se bem que ele também era judeu e seus discípulos também. Mas os judeus que ainda não tinham crido nele. Vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Olha que coisa mais linda. Ele estava dizendo para aqueles homens: vocês examinam as Escrituras, porque vocês acreditam que nela vocês vão encontrar a vida eterna. E é esta Escritura, é este livro, são estas maravilhas reveladas pelo Eterno, que testificam de mim. Amigos, irmãos, de que Escritura Yeshua estava falando?
Ele estava falando daquilo que nós chamamos erradamente de Velho Testamento. Sabia que chamar esta parte tão linda dos 39 livros da Bíblia de Velho Testamento é um erro? A palavra de Deus nunca ficou velha. Este conjunto de livros tem um nome, se chama Tanar. Tanar é o conjunto de livros dividido em 3 grupos de Torá, Neviim e Ketuvim. Torá, profetas e escritos. Então ele disse, vocês examinam porque vocês cuidam que nela vocês encontram a vida eterna. Vocês examinam as Escrituras por causa disso. E são as Escrituras que testificam de mim. Então, há uma necessidade de examinar as Escrituras. Quando nós lemos bem no início da Bíblia, aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus criou a terra, Ele já tinha um plano de colocar nesta terra o homem e fazê-lo filho de Deus. Deus criou o homem para fazê-lo seu filho. Eu já vi muitas pessoas, já ouvi também, pessoas dizerem assim, bom, pastor Aquim, eu leio a Bíblia, mas quando chega naquela lista de nomes, sabe aquela lista de nomes? Eu salto. Eu não entendo nada aquela lista de nomes. Não, você não deve fazer isso. Você deve ler esses nomes, sim. Por quê? Porque há uma importância muito grande nesses nomes na Bíblia. Você já notou? Você vai lendo assim, uma história linda, maravilhosa, e de repente você depara com a genealogia, na verdade, uma lista de nomes. E algumas pessoas falam, não vou ler isso aqui. Por que você deve ler e qual a importância disso? Quando nós abrimos a palavra, nós vemos que Deus criou o homem. Aí, Deus, de maneira especial, deu ao homem domínio, poder de tudo. Ele era vestido de glória, mas pecou, perdeu a glória. E quando o homem perdeu aquela glória, aquela presença de Deus em sua vida, Deus disse, maldita é a terra por sua causa. E aí os filhos que nasceram do primeiro homem e da primeira mulher, já nasceram debaixo de uma sentença. Qual sentença? A sentença da morte. Foi isto que o ser humano herdou. Mas Deus, o Eterno, de maneira gloriosa, fez uma promessa. Quando ele questionou a mulher, ao homem, porque ele havia comido o fruto proibido, e depois quando ele questionou a mulher, porque ela comeu e ainda deu para o seu marido para comer, a mulher disse, a serpente me enganou. Então disse o Eterno, maldita és tu, dizendo a serpente, mais do que todos os demais animais. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. E tu lhe ferirás o calcanhar, e ela, a semente, ferirá a sua cabeça. Você vai notar que neste programa nós vamos, durante vários dias, falar deste assunto. Faremos uma série de programas trazendo esse conhecimento bíblico. Porque Deus então prometeu, vou mandar a semente para pisar a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas aconteceu alguma coisa muito interessante. Nasceram 2 homens, 2 filhos de Adão e Eva. Vocês conhecem essa história. Caim e Abel. E Caim matou Abel. Examinando a palavra certo dia, orando, buscando a face de Deus,
o Eterno começou a me falar de coisas profundas das Escrituras. Talvez você ache estranho eu dizer, e então o Eterno começou a falar comigo. Deus fala com o homem. Eu sou homem, logo Deus pode falar comigo. Não só comigo, com você também. O Deus da Bíblia fala hoje. Então, eu tive uma experiência profunda com o Eterno. E naquela experiência, o Senhor me perguntou assim: por que Caim matou Abel? Bom, eu tenho a resposta. Eu aprendi, eu li. Você também já ouviu tantas vezes? Ah, foi inveja. Por inveja, eu me preparei para responder e então o Eterno me disse assim: você vai achar isso estranho, mas ele falou isso comigo. Não foi Caim. Eu assustei e eu disse: Senhor. E ele disse: foi Satanás. E Satanás entrou em Caim para matar Abel, porque Satanás pensou que Abel fosse a semente que eu havia prometido. Talvez você não tenha visto isso em lugar nenhum. Talvez você passou anos no seminário como eu e você não viu isso em nenhum livro. Mas eu ouvi isso do Senhor. E questionei na minha mente depois, disse: mas não está escrito que foi inveja? Ah, meu amigo, que inveja? Inveja de quem? Satanás estava em Caim e ele sempre teve inveja do Mashiach, o Cristo, o Yeshua, o Jesus maravilhoso, esse maravilhoso Salvador. O diabo já sabia e ele queria acabar com a semente. Ele pensou que Abel fosse a semente. Mas eu nunca ouvi isso, pastor, aqui. Cara, agora você ouviu. Mas a semente continuava onde? Ela continuava ainda no corpo da primeira mulher. E essa semente saiu do corpo da mulher quando Adão e Eva, juntos, aquele relacionamento íntimo, abençoado pelo Eterno, eles geraram Sete. E Deus pegou a semente que estava no corpo da mulher e colocou no corpo de Sete. Depois você vê a lista de nomes na Bíblia. Aí você vai notando que Deus, o Eterno, pelo seu Espírito, ele registra o nome só dos primogênitos. Fica parecendo que Deus está fazendo acepção dos demais, porque ele diz: e então Eva deu à luz a Sete. E depois teve filhos e filhas. E assim acontece com Sete. Sete gerou Enos e filhos e filhas. Por que só registros primeiro? Deus está fazendo acepção de pessoas? Os outros não precisam ter nome? Não, Deus está apontando uma coisa. Apontando o quê? Ele está apontando onde está a semente. Eu sei que isso vai revolucionar a sua vida. Eu sei que este ensino vai mudar seu coração. Vai fazer você entender coisas que você nunca entendeu nas Escrituras. Talvez alguém diz: não, mas isso é assunto para seminário, pastor. Isso é coisa que o povo de Deus precisa ouvir, entender, crer e ser abençoado. Você vai, durante estes programas, e peço-te que não deixe de ver nenhum programa nosso. Todas as quintas-feiras, nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus nesta emissora, e peço que você não deixe de ver, porque nessa série de programas nós vamos mostrar para você coisas maravilhosas neste livro que você ainda não teve oportunidade de ver. E não vou trazer palavras difíceis de você entender. Não vou usar muito hebraico para você não ter dificuldade. Claro que algumas vezes eu vou usar, porque tem hora que tem que usar. Mas eu quero que você compreenda por onde passou a semente e o que aconteceu com essa semente. E você vai entender o porquê de abrir a Bíblia e ler todos esses nomes. E então eu tenho certeza que a Bíblia vai ser mais especial para você ainda. Agora estou chegando ao final. E esse é um momento que eu quero invocar o poder de Deus sobre sua vida. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Uma boa notícia eu tenho para você. Deus cumpriu a sua palavra. Ele mandou a semente da mulher. Ele fê-la.
nascer, crescer, frutificar, dar frutos, morrer na cruz. Estou falando de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo de Deus, o ungido, o abençoado. E ele morreu, mas ressuscitou. E ele está aqui. É necessário que aprendamos sobre ele. É necessário que saibamos todo o caminhar por onde percorreu aquela semente. Mas é muito importante que recebamos a sua bênção. Eu quero orar com você. Se você crê, receba. Se você não crê até o presente momento, passe a crer agora e vem comigo. Quero lhe ajudar a crer. Vamos orar? Coloque a mão sobre a sua enfermidade. Eu creio em curas. Já vi muitas pessoas morrerem com cânceres, mas já vi gente ser curada de cânceres. Já vi gente que nasceu e morreram cegas, mas também já vi cegos enxergando. Já vi gente que nasceu mudo e morrer mudo, mas já vi também mudos de nascença falar. O Senhor faz. Vamos orar? Pai eterno, agradeço-te por ter mandado o teu santo Filho, Yeshua, o Mashiach, para vir nos salvar. Bendito seja o teu nome, tu és maravilhoso e conhece o nosso coração. Olha para estas pessoas que estão orando agora comigo. Ó semente eterna, ó bendita semente que o Pai prometeu, ó querido Filho do Deus eterno, que morreu e ressuscitou por nós. Em teu nome, para a tua glória, eu ordeno todo o mal, todas as trevas, todas as perturbações que estão na vida dessas pessoas que estão orando comigo. Que todos esses males saiam agora e todas estas pessoas sejam abençoadas em o nome de Yeshua, o Mashiach, o ungido de Deus. Amém e amém. Deus poderosamente vos abençoe. Todas as quintas-feiras eu estou aqui às 22 horas com Shalom Aleichem.